do Senhor Jesus Cristo, ela sempre estará fluindo, sempre estará crescendo, independente dos problemas, independente das lutas. Nós vemos o livro de Atos, a igreja se expandindo, a igreja crescendo, e justamente neste momento que ela está crescendo, nós vemos que algumas dificuldades, alguns problemas que podem ser, sim, através do bom senso, através da oração, através da direção do Espírito Santo, serem supridas, serem sanadas. No capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 7, nós temos justamente a instituição dos diáconos, o corpo diaconal na igreja para servir as mesas. Versículo 1 a seguir: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui, no capítulo 6 de Atos, a instituição dos diáconos, o corpo diaconal sendo instituído, e é necessário que a igreja se preocupe sim em preparar obreiros para que sirvam as mesas, enquanto a liderança pastoral, a liderança dos grupos se preocupe sim com duas coisas principais: a oração e a palavra. É lógico que todo serviço na casa de Deus, ele é importante, todo serviço na casa de Deus, ele é necessário. Porém, cada um tem uma função específica já determinada pelo próprio Deus e a sua palavra. Então, cada um precisa cumprir à risca as suas funções, aquilo que foi pré-determinado por Deus, aquilo que está na palavra do Senhor. No versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então nós vemos aqui que havia, vamos dizer assim, uma acepção de pessoas. E o que é que Deus nos ensina pela sua palavra? Romanos 2,11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tiago 2,1: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Versículo 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, nós vemos aqui que essa distinção não poderia estar sendo feita. Por quê? Porque todos fazem parte do corpo de Cristo e precisam ser tratados da mesma forma, da mesma maneira. Eu não posso destratar um e tratar melhor outro. Eu não posso tratar melhor o meu irmão que porventura tenha uma condição financeira maior ou melhor, uma condição material do que aquele que não tem. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tratar um irmão de cor diferente do irmão que é mais claro, ou do irmão que é mais abastado, do aquele que tem mais conhecimento do que aquele que não tem. Eu não posso fazer isso. Todos precisam ser tratados da mesma forma. Versículo de número 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Ainda que o serviço diaconal seja importante, sim, é verdade, porém, existe a liderança que ela precisa tratar de outros assuntos, e isso é fato. Não adianta nós queremos mudar os textos bíblicos para estarmos adaptando a vida da igreja moderna. Nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos estar trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Tanto é que a dedicação à palavra de Deus é de suma importância para uma liderança. Não tem como nós fazermos uma liderança eficaz e produtiva, com eficiência, sem a palavra de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Desde o Antigo Testamento, a liderança do povo de Deus, ele é sempre estando mantido pela palavra. A igreja vai ser alimentada pela palavra. E se nós deixarmos a palavra de Deus para fazermos outras coisas, ainda que sejam importantes, infelizmente, nós vamos estar deixando de alimentar o rebanho de Jesus Cristo. E nós precisamos fazer como esses 12 aqui. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então eles estão trazendo aqui uma ideia, estão trazendo uma informação. Vamos instituir um grupo diferenciado, um grupo de diáconos,
para que possam servir as mesas. Nós temos uma outra função. Versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso é para nós pararmos e vermos aqui a qualidade dos obreiros que precisam ser levantados. Eles precisam ser testados, precisa se ver a reputação deles para ver se condiz com as Escrituras. Nota, pessoal, antes de qualquer dom espiritual ministerial, o cristão, principalmente o obreiro, é medido por seu caráter, sua conduta, seu modo de vida. Então, é isso que nós temos que fazer antes de levantarmos obreiros, até mesmo na questão do cristão de uma forma geral. Nós precisamos medir aí como está a sua vida, como está a sua reputação. Versículo 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Foi o que eu disse lá atrás. A decisão do grupo apostólico, do corpo apostólico, da liderança da igreja era só uma: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E é isso que nós precisamos das lideranças, que elas façam hoje. Tem outros serviços para fazer, deixa que os outros irmãos façam. Não é que estejamos menosprezando os outros serviços dos outros irmãos, não. Aqueles que são chamados para liderar, eles têm uma função específica e precisam fazer de forma que esteja de acordo com a palavra de Deus. Por que muitas lideranças estão fracassando? Porque justamente não perseveram nem na oração, nem no ministério da palavra. Fazem muitas coisas, mas não oram, ou pouco oram, e muito menos se lê a Bíblia. Tanto é que muitas vezes a ministração da palavra é aquela ministração vazia, cheia de barulho, cheia de muitas coisas, menos de conteúdo bíblico. E que nós precisamos na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus, é o conteúdo bíblico. Olha o conselho de Paulo, do apóstolo Paulo para Timóteo, vamos dizer assim, o seu pupilo. 2 Timóteo 4, 1 e 2: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, o conselho de Paulo para Timóteo foi: você precisa pregar a palavra. Você, como pastor da igreja, a responsabilidade da pregação é sua, e isso nós não podemos abrir mão. As lideranças pastorais não podem abrir mão do ministério da palavra, da pregação da palavra, para estar levando a palavra, o alimento para o rebanho, para as ovelhas. Então nós precisamos da palavra de Deus, e a liderança da igreja não pode estar deixando os cultos para qualquer um. Não, a liderança da igreja precisa se preocupar com a palavra. Se nós entrarmos nas três cartas, melhor dizendo, pastorais, 2 para Timóteo e 1 para Tito, nós vamos ver a preocupação de Paulo com o ministério da palavra, com a pregação da palavra, com o ensino da palavra, com a doutrina, com a sã doutrina, para que haja crescimento, para que haja fortalecimento no meio do povo de Deus. Versículo 7, para nós finalizarmos: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui, primeiro, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Agora eu faço uma pergunta: como que vai haver a multiplicação dos discípulos se não houver discipulado? E o discipulado, ele não vem pela música, ele não vem por tantas outras coisas, ele vem pela pregação, pelo ensino da palavra. O próprio Cristo, ele disse: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar e a praticar tudo que eu vos tenho ensinado. Então é o próprio Cristo quem deixa esta palavra para nós, e nós precisamos cumprir à risca. A palavra de Deus encontrou espaço no coração dos apóstolos, discípulos, sacerdotes e novos convertidos, servindo de exemplo para a igreja moderna. Sacerdotes e novos convertidos, servindo de exemplo para a igreja moderna. Pronto, está aí. Se nós temos aqui o padrão, vamos seguir o padrão. Se nós temos um padrão para seguir pelas Escrituras, por que muitas igrejas estão deixando de lado tanto o tempo da oração quanto o tempo da ministração da palavra? O resultado: será que nós estamos tendo discípulos? Será que nós estamos fazendo o discipulado como se precisa com os novos convertidos, até mesmo com muitos crentes? Se nós observarmos as cartas que Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai dizer que eles eram carnais, que precisavam ainda ser moldados, ser transformados, ser mudados. Justamente porque não estavam observando a palavra de Deus. Então a minha palavra é esta: que você reflita sobre isso, que você medite sobre isso. Oração e palavra, discipulado. Os obreiros que têm o cargo diaconal, cumpram com maestria,
porque a recompensa com certeza vem do céu, a recompensa vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus.